Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês estão me perguntando muito, tanto aqui no canal, quanto no WhatsApp do escritório. Novamente, nós vamos falar sobre revisão da vida toda. Hoje a gente vai falar sobre o prazo decadencial. Todo mundo está querendo saber, todos os segurados estão querendo saber a respeito do prazo decadencial. O que é prazo decadencial? É um prazo que você tem para requerer os seus direitos na justiça. Você tem um prazo. A justiça não protege aquele que dorme. Então, sempre existe um prazo na lei para você exercer o seu direito. Se você não exercer o seu direito dentro desse prazo, a justiça não deixa mais você fazer ação. Você não pode mais fazer ação. Isso é um prazo decadencial. Hoje a gente vai falar do prazo decadencial da revisão da vida toda e uma forma de você afastar esse prazo decadencial. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário. 2 únicos pedidos. Se inscreva aqui no canal e eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram. Meu usuário está aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram diariamente. Eu estou abrindo caixinhas de pergunta, deixe suas dúvidas nas caixinhas de pergunta, se você quiser me seguir lá no Instagram. Rapidamente vamos ao tema do vídeo. Eu gosto de fazer uma introdução, porque não é todo mundo que sabe do que se trata tudo. Então, vamos falar o que é revisão da vida toda. Revisão da vida toda é uma tese que determina o recálculo do valor da aposentadoria ou pensão por morte, levando em consideração todo o seu período contributivo, desde o início das suas contribuições. Houve uma alteração legislativa que o INSS trouxe uma nova forma de cálculo. Nessa nova forma de cálculo dos benefícios previdenciários, o INSS contabilizava o tempo contributivo anterior a julho de 1994, mas ele desconsiderava esses salários. Esses salários eles não eram incluídos no cálculo para a aposentadoria ou para o correspondente benefício de pensão por morte. Aí, o que os segurados que tinham altos salários antes de 1994 fizeram? Fizeram um pedido de revisão, falando assim, não pode desconsiderar. A norma anterior, ela é mais benéfica para mim. Eu tenho direito ao melhor benefício. Então, revisão da vida toda é essa revisão que a gente pede para desconsiderar essa alteração legislativa que foi feita para trazer a forma de cálculo anterior à alteração legislativa para que o segurado acessasse o melhor benefício, que para casos específicos seria considerar todo o período contributivo, período anterior a julho de 1994 também. Não é uma revisão para todo mundo, é uma revisão para quem, nesse período anterior a 1994, tinha altos salários e veio caindo. Porque se você tinha salário baixinho em 1994 e depois foi subindo, essa revisão não faz sentido para você. Ou se você tem uma média, essa revisão também não faz sentido para você. Essa revisão só faz sentido para você se você tinha altos salários e depois você veio caindo. Para esse segurado, faz sentido fazer a revisão da vida toda. Então, revisão da vida toda é isso, é o recálculo, pedindo uma norma que é mais favorável ao segurado. Semana passada nós já falamos que o INSS tá tentando, trouxe embargos de declaração na revisão da vida toda que já está julgado desde o ano passado. O Alexandre de Moraes já pediu para o INSS apresentar prazo para apresentar uma forma de implantar, de trazer esse benefício para os segurados. O INSS nem prestou atenção no prazo de 10 dias que o Alexandre de Moraes abriu aí para o INSS apresentar um plano para pagamento desses segurados. O INSS veio e apresentou um embargo de declaração, trazendo inovação, trazendo
o divisor mínimo. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, sobre esse embargo de declaração, trazendo novas teses que não foram discutidas no STF. Então, esse embargo provavelmente não vai para frente, porque realmente está inovando na tese. Agora vamos falar realmente do tema do vídeo, que é o prazo decadencial. Prazo decadencial é o prazo que você tem para pedir a sua revisão. A lei, ela traz um prazo. A lei não protege aquele que dorme. Então, você tem um prazo para pedir revisão no teu benefício previdenciário. Qual que é esse prazo? 10 anos. O artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, ele fala: o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício ou do ato de deferimento, indeferimento ou concessão de revisão é de 10 anos. Então, a lei trouxe o prazo. O prazo é de 10 anos. 10 anos contados a partir de quando? Do dia 1º do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Esse é o inciso 1. Do dia 1º do mês subsequente ao recebimento. Presta atenção nisso. Também, o inciso 2 do artigo 103 é do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Esse é o inciso 2º. Então, o prazo decadencial para você pedir a revisão da vida toda são 10 anos. Renata, mas eu acabei de ficar sabendo. Eu acho que é injusto contar o prazo a partir do primeiro recebimento e tal. Infelizmente, o STJ, no tema, que quando ele julgou a revisão da vida toda, ele deu a revisão da vida toda para os segurados, respeitado os prazos prescricional e decadencial. Ele não analisou, o STJ, ele não analisou em profundidade a questão da decadência, afastando ou não afastando. Ele falou que cabia prazo prescricional e decadencial. Não trouxe porquê, não modulou nada, não falou sobre nada. O STF não falou sobre o prazo decadencial porque não cabe ao STF falar sobre o prazo decadencial, considerando que o prazo decadencial está previsto na lei. Quem protege a lei é o STJ, o STF protege a Constituição. Então, o STJ já analisou, em tese, ele já analisou a questão da decadência e ele falou que deve ser respeitado o prazo decadencial. O prazo decadencial está previsto no 103 da 8.213, que são 10 anos, contados a partir do dia. Vamos voltar aqui. Contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Inciso 2. Do dia que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação de seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento, indeferimento e revisão do benefício no âmbito administrativo. Assim que conta o prazo decadencial de 10 anos para a revisão da vida toda. Vamos a um exemplo aqui. A aposentadoria foi requerida em 10/1/2014, com o primeiro pagamento em 20/6/2014. O prazo de 10 anos, ele começa a correr a partir do dia 1º/7/2014, quando começa a correr esse prazo. Salvo, isso é muito importante, agora a gente vai mesmo tentar salvar a tua aposentadoria, a tua pensão por morte do prazo decadencial. Salvo se você fez pedido de revisão administrativa.
Se você fez pedido de revisão administrativa, aplica o inciso 2 do artigo 103 da 8.213 de 91. O prazo de 10 anos, ele começa a contar da ciência do indeferimento do pedido de revisão realizado dentro do prazo. Então, se você, dentro do prazo de 10 anos, pediu uma revisão do seu benefício, e o INSS, na maioria das vezes, nem tomou conhecimento da sua revisão, de repente, para o seu benefício, a gente consegue fazer a revisão da vida toda, porque você ainda não tomou nem ciência da negativa do pedido de revisão. Então, você tem que ter feito um pedido de revisão nesse benefício administrativo, mesmo se ele for muito antigo. Porque se o INSS não indeferiu o benefício, se ele não te negou ainda, se ele não deu ciência do resultado desse pedido de revisão, então você ainda poderia fazer a revisão da vida toda na via judicial. Então, essa é a forma, esse é o importante, é o inciso 2 do artigo 103 da 8.213. Vamos lá, a ementa aqui do STJ, previdenciário, recurso especial, revisão de benefício, decadência, termo inicial, pedido de revisão administrativa, inércia da administração. No caso dos autos, o Tribunal ACO aplicou a decadência ao pleito de revisão do benefício, desconsiderando a segunda parte do artigo 103 do caput da 8.213 de 91, porquanto houve pedido de revisão administrativa antes de transcorrido 10 anos da data da concessão do benefício, sobre qual permaneceu silente a autarquia previdenciária. Nesse contexto, esse Superior Tribunal tem entendido que não flui o prazo decadencial contra o segurado, precedente, recurso e o RESP tá aí na tela para vocês consultarem. Então, se você fez pedido de revisão, se você chegou a fazer um pedido de revisão, quem sabe no teu caso específico, a gente consegue ainda fazer a revisão da vida toda. Para os beneficiários que já escoou o prazo de 10 anos, o que tem acontecido? A gente tentou distribuir algumas ações, os juízes extinguem a ação, já de cara, a gente faz o requerimento na via judicial, o juiz já fala, não, passou o prazo de 10 anos, o STJ falou, quando julgou o tema da revisão da vida toda, falou que deve ser respeitado o prazo decadencial. Então, infelizmente, a gente não está conseguindo correr com a ação do segurado que já tem mais de 10 anos. Mas se você fez um pedido, se tem mais de 10 anos o seu benefício, mas dentro desses 10 anos que já se passou, né, você fez um pedido de revisão, procure um advogado especialista, porque de repente, no seu caso, a gente consegue ainda revisar o seu benefício. Era isso que eu tinha para te falar, uma forma de tentar afastar o prazo decadencial da revisão da vida toda, que é verificando se existe revisão administrativa dentro do teu processo administrativo de concessão de aposentadoria ou de pensão por morte. Se tiver uma revisão, quem sabe a gente consegue fazer, no seu caso, a revisão da vida toda. Novamente, eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, no @doutora Renata Menegassi, DRA Renata Menegassi. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, se você precisar da nossa ajuda. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.